Olha só que close mais que certo. Alice Braga, muito obrigada, amor, por ter vindo aqui. Artista visual, influenciadora, roteirista e comunicadora. Além disso tudo, ainda é cofundadora da Casa Chama. E sócia criadora da That's Not Manhattan, uma produtora de audiovisual feita para a nova geração. Toma! Começando pelo começo, como foi a descoberta da sua identidade e transição até chegar nela? Cara, tudo começou meio cedo. Eu sou uma pessoa que foi muito precoce, né? Então eu comecei meio que aos 15 anos. E no início eu não tinha noção de que eu tava fazendo uma transição de gênero. Eu comecei a minha expressão através do visual, né? Da maquiagem, da roupa e etc. Em que eu fazia figurinos, tanto pra fotografar e postar na internet, que na época era MySpace, Fotolog, Facebook e tal, quanto pra sair na noite. E através disso eu comecei a criar popularidade, principalmente nas redes e no nightlife. E fui vivendo aquilo intensificamente, porque aquilo era a minha expressão, entendeu? E aí, até que um momento eu entendi que eu era uma pessoa trans através de reflexões minhas. De, por exemplo, na minha época, né, e no estado de onde eu vim de Belém do Pará. Não existia a pessoa trans, né? A mulher trans. Existia apenas a palavra, o termo travesti. E até então, ali, você teria, para você entrar naquele formato, você teria que entender que você teria que trabalhar ou com beleza, no caso, salão de beleza, maquiagem, essas coisas, ou com prostituição. Era automaticamente para margem. E eu, muito além do receio, do medo que eu tinha de tudo isso, né? Porque realmente transicionar e se pôr é uma coisa que assusta, sabe? Tipo, pagar esse preço de ser você mesmo é altíssimo, mas pra mim eu digo que é o único que vale a pena, até então, de todos os preços. Um dia na internet eu descobri uma comunidade que falava sobre transexualidade, etc. E aí eu vi, tipo, conversei com pessoas trans de outro Brasil, de todo o Brasil, né? De todo o país. E eu comecei a ter uma abertura de visão sobre o meu corpo e os corpos como o meu, sabe? E até ressignificar a palavra travesti pra mim, entendeu? Então tudo começou muito cedo e veio muito através dessa minha paixão por moda e imagem audiovisual, sabe? Então você teve mais entendimento através da internet, não de uma rede de amigos próximos lá por falta de informação, até porque não tinha? Olha, eu tive uma rede de amigos próximos que eles foram maravilhosos, eles estão comigo até hoje. Dentre eles tem até o Jalu, o cantor. Ai, que demais! A gente foi criado todos juntos. E, tipo, na nossa equipe, no nosso grupo de amigos, assim, de adolescente, tinha o Jalu, tinha o Junior French, que é um fotógrafo de moda maravilhoso e tal. Então eu lembro que uma vez a gente estava reunidos e a gente tava bebendo e tal, adolescentes, né? E uma vez eu olhei pra eles e falei assim, gente, eu não sei por quê, não me levem a mal, mas eu sinto que eu sou diferente de vocês. E aí eu pensei que eles iam ficar bravos com esse meu comentário, mas meus amigos falaram: Não, Alice, é verdade, tu é diferente. Alguma coisa assim, que é o quê? Eu sinto que eu não sou só uma pessoa, um cara gay, entende? Pelo comportamental, até por como eu me sinto, etc. E os meus amigos concordaram, então eles tiveram um apoio e eles falaram assim pra mim: Olha, não sei o que tu é, mas a gente vai descobrir e a gente acha bafo. Então eu tive muito esse apoio familiar deles, sabe? Você sabia que não tava completo ainda, que tinha alguma coisa, mas você não sabia o que era. Eu sabia que, tipo assim, pelo menos os rótulos que estavam sendo me dados não encaixava. Entendi. Entendeu? Porque hoje em dia eu acho que é bem mais além a coisa do tipo, ser quem se é, eu acho que é muito mais além de uma denominação, né? Até com a chegada agora do não-binarismo e etc Sim. e tal, eu acredito que o futuro é quando você só é você. Sabe, eu acho que a sociedade, ela prega muito rótulos na gente, sabe? Da hora que a gente sai do útero da nossa mãe, já começam a pregar rótulos na nossa testa. Sim. Tipo, homem, mulher, gordo, magro, Sim. etc. Entende? Rótulos. E aí vai da gente tirar e se desprender desses rótulos e saber usar ele pra poder vivenciar bem, né? O capital. Mas, que nem você falou, adolescente. Uhum. Adolescente já é difícil, né? Nossa, sim. E ter um entendimento sobre o corpo, sobre mundo, vida. Ainda mais você falou que lá no Pará não tinha muita informação. Como você foi descobrir pra onde você tinha que ir pra fazer e solucionar todo essa tua busca? Quanto Cara, tempo levou? levou até pouco tempo. Tipo, um dia, por acaso, eu achei uma comunidade no Facebook que chamava Disforia de Gênero. E eu, tipo assim, eu lembro que só o que me chamou a atenção foi a palavra gênero.
Não sabia o que era a palavra disforia. E eu entrei e aí O eu que vi. é? Desculpa a minha ignorância. Disforia, olha, é quando você sente. A disforia de gênero é quando, por exemplo, eu sinto um desconforto com o próprio corpo que eu existo. Entendi, chama aí. Mas hoje em dia a gente já foi um CID, né? Tipo Aham. assim, pessoas trans tinham um CID e que era esse o, se eu não me engano, o nome do CID, disforia de gênero. Mas hoje em dia eu vejo a palavra disforia, que é quando qualquer pessoa, basicamente, pode sentir ela, que é uma espécie de euforia disforme, entendeu? Por Uhum. exemplo, você botar uma roupa e de repente, tu se sentir tão mal com aquilo, tão disforme ao se olhar no espelho, se sentir tão Não é você. inconfortável, que não é você, que não diz sobre você. E aí eu comecei a trocar com pessoas e pessoas e pessoas trans de todo o país e de todos os formatos de vivência, de experiência de vida. E aí eu vi que a coisa era muito mais ampla, entendeu? E nisso eu já tava com uns 16, 17, eu tava me Foi preparando. rápido, Foi então. rápido, é. Com 18 eu saí, vim pra São Paulo pra poder ter aquele tempo, espaço de viver minha vida sem ninguém se meter, sabe? Sei. E aí São Paulo me adotou e eu estou aqui até hoje. Ainda bem, Ainda ainda bem. bem. Quais foram as dificuldades que você sofreu ou ainda sofre para se posicionar no mercado de trabalho num país considerado o mais violento para a comunidade transgênero? Olha, gente, primeiramente, eu nunca consegui um CLT, vocês acreditam? Eu Acredito. só consegui uma vez numa loja de shopping quando eu morava em Belo Horizonte. E quando a mulher foi me contratar, eu fui deixar o currículo lá, eu mandei por internet. Eu fui deixar o currículo, depois lá, né, pessoalmente, eu passei pra primeira entrevista, passei pra segunda entrevista, que era um teste na loja, e passei pra contratação. E no final da novela, quando eu dei meus documentos, na época eu não tinha retificado ainda meu nome. Ah, Tinha meu nome de registro, né, o nome morto. aham. A mulher viu, ela não sabia que eu era trans, e ela se bateu inteira. E eu acho que me contrataram mesmo pra evitar um processo. Porque logo em seguida eu fui sabotada pelas meninas que trabalhavam comigo. Foi, Mentira. eu durei apenas 3 meses na loja, mas foi bom porque foi mais um impulso pra eu voltar aqui e entrar pro mercado. Porque o que eu gosto de São Paulo é que São Paulo é uma cidade de muita oportunidade. Aqui eu sempre consegui trabalhar. Não só com as coisas que eu gosto, mas eu também tive muito acesso a aprendizado de experiência de trabalhar com várias coisas, entendeu? Entendi. Desde, tipo, aí desfilar em um lugar até, por exemplo, fazer uma assessoria do designer sobre o desfile, entende? Por exemplo. Lógico. E aí, eu acho que Você tem uma gama maior de oportunidades de trabalho e. com certeza. E aqui até a coisa, aqui é o lugar do país onde eu sou bem paga. Entendeu? Porque eu acredito que aqui as redes são mais abertas, né? Entendi. Pra todo tipo de diversidade no final. Uhum. E a outra coisa, eu acho que atualmente a minha maior dificuldade é que, gente, eu vou mandar um papo reto pra vocês, um close certo aqui, entendeu? Que é o seguinte: parem de defender esse negócio de, é porque você conseguiu essa vaga sendo uma pessoa trans, negra, ou sei lá, você tem que dar o dobro de si, porque, enfim, né? As pessoas têm muito esse texto do merecimento, sabe? Sei. Por exemplo, eu sou contratada aqui, aí de repente eu cometo uma gafe, uma falha, qualquer Normal. coisa. Normal. Alguém vem e fala, poxa, você tem que valorizar tanto isso, porque você sabe quantas pessoas como você não acessam isso, você tem que apresentar os seus e dar o dobro do seu esforço aqui. Mas, gente, se a outra pessoa não tá precisando disso, por que a gente vai precisar? Então, gente, não comprem esse texto, tá? Fica a dica aí. A gente Óbvio, não até tem que porque fazer o todo mundo. dobro por causa de ninguém, não. Todo mundo, Não, então, faça o amor, dobro todo mundo junto. erra, todo Aquelas. mundo tá aprendendo também. Não, mas eu digo que as pessoas elas Você têm sempre muito esse existe. texto do merecimento, Sei. sabe? Do tipo, você tá aqui ocupando essa oportunidade. Quantas pessoas como você ocupam esse lugar? Você sabe como o mundo é difícil. Então você tem que se esforçar o dobro Como se pra você não eles se não poderem. esforçasse. Pois é, mas aí é o que eu digo. Por que as pessoas héteros, cis e que vivem um meio normativo não precisam ter esse esforço tanto, sabe? Quanto as pessoas que são a diversidade. Apontam, né? Elas apontam e elas são exigidas e cobradas o dobro. Então, gente, não comprem esse papo. Essa é a minha maior dificuldade na atualidade, sabe? É ter que lidar com com a diversidade ser uma novidade, entende? É que é o início, né? É As o pessoas. início. E nunca é legal ser a primeira, né? Não, a gente tá até conversando aqui Nunca. com a Valentina, com a Ariela. É até cansativo. Beijo, meninas. É até cansativo, você tem que ficar explicando, reexplicando, mas eu acho que faz parte de um processo, é super importante, porque a informação, enquanto mais você leva, mais você normaliza isso para as pessoas Sim, ignorantes de falta de conhecimento, entendeu? sim, total. Não é todo mundo que tem, o Brasil é muito Acesso, né? acesso à internet, como a gente tem, é Sim, bem, como eu posso falar, precário. sim. É um
Infelizmente. Não gostaria que Sim. fosse, mas você vai indo... Quanto mais no interior do interior, menor é, entendeu? Mas olha, é daí que eu gosto, por exemplo, com conteúdos como o seu. Você vai lá e você vai atrás da diversidade, de informar pessoas sobre a diversidade, entendeu? Óbvio, Porque é eu acho que é isso que importantíssimo. falta, gente. É tipo assim, é todo mundo fazer a sua parte, entendeu? Tipo, hoje em dia, Lógico. quando eu chego num job, assim, num trampo, e alguém vai falar, tipo, ai, me explica isso. Eu falo assim, quanto você vai me pagar a mais? Entendeu? Porque Total. assim, a gente cansa uma hora de tudo isso, sabe? Não, Mas tudo exaustivo. bem, a gente explica se Vai você chegar. combinar, coligar com a gente, né? Você é sócia da produtora That Is Not. That is not Manhattan. Ah, tem uma rata aqui, não tem. Me conta como nasceu e qual o foco da produtora. A produtora, ela nasceu quando o Thiago Tereza, que é o meu sócio, em 2019 a gente gravou o nosso primeiro curta-metragem, que chama Rosa Neon. Inclusive, a gente tá circulando ele no circuito de festivais desde o ano passado. Você é rápida, né? Ela, calma aí, lógico. fala de novo, que eu me perdi. O Rosa Neon foi o nosso primeiro curta-metragem da produtora, que a gente gravou em 2019. E o filme foi inspirado em mim. Quando eu e o Thiago Tereza a gente se conheceu, ele inspirou a personagem e algo da narrativa em mim do filme. E eu assinei o figurino e a beleza do filme. E aí a gente lançou esse filme e começou a ter essa gira nos festivais, né? Festival Mix Brasil, de Tiradentes, o For Rainbow de Fortaleza, etc. Já estamos ainda em circulamentos de festivais, aguardem novidades. E depois desse filme que a gente gravou em 2019, a gente fez vários outros conteúdos de audiovisual, não só pra gente, mas também da gente. Outros curtas, meu canal de YouTube, que é o Centralice, inclusive assistam. E a Centralice. nossa... Centralice, porque é uma... eu costumo dizer que eu sou uma rede de consciência coletiva das amigas. Elas me perguntam desde dica de look até o que eu faço. Eu tô na bad, o boy fez a podre, eu não sei. E aí eu fico dando conselhos e... Ai, que demais. E aí eu vejo os assuntos que são muito em comum e debato com ele e com o público, entendeu? E aí, a minha intenção real com o Thiago Tereza, o meu sócio, é crescer a produtora e entrar no mercado para que a gente possa dar inclusão e empregabilidade para pessoas trans, entendeu? Para que a gente possa formar pessoas trans, tanto em ter cargos grandes como diretor, produtor executivo, roteirista, vários outros, né, que se quer, até conseguir adentrá-las no mercado, dar voz à nossa nova geração, sabe? Porque mesmo você tendo criado tua rede, feito a sua sociedade, trabalhando, você vê a dificuldade que tem dessas pessoas se capacitarem no ramo de trabalho, é isso? Exato, eu vejo até por mim mesma, sabe? Se você não fizesse... Eu lembro de uma vez que eu fui com uma amiga que eu trabalhava como assessora, que também é trans e tal, e a gente foi no pessoal da Google, daqui de São Paulo. E a gente foi dar uma entrevista sobre empregabilização de pessoas trans. E eu e essa minha amiga, a gente tinha um combinado. Como eu era assessora, a gente era amigas, duas trans e tal. Ela sempre dizia assim, às vezes quando eu estiver meio cansada, eu passo a bola pra ti. E a gente tinha um combinado, tipo, me ajuda. A gente tinha um sinal que ela fazia pra mim, dava uma piscada. Entra! E aí eu estava lá, né, tipo, acompanhando a minha amiga. E aí uma hora o pessoal da Google perguntou, mas vem cá, como é que a gente faz pra conseguir empregabilizar pessoas trans? Aí minha amiga olhou pra mim e fez... E eu, tipo... Ai, gente, contrata. Tipo assim, sabe? Minha resposta foi rápida, ela começou a rir. Eu falei, não. Só que aí eles falaram, mas tem a capacitação. Eu falei, então, se vocês querem ser realmente incluso, vocês têm estrutura aqui de um prédio, vocês podem dar o curso pra essa pessoa, entendeu? Um treinamento, o povo faz com todo mundo. Exato. Ou você acha que todo mundo que entra lá já sabe tudo do negócio? Não. Então, olha, uma vez eu lembro que eu participei com um amigo, ele trabalhava numa empresa uma rede de hotéis. E teve um movimento na Casa 1 de várias empresas, como a Uber, iFood, etc e tal, que eles estavam fazendo estandes para as pessoas trans deixarem currículo e iam ter workshops, oficinas, coisas assim lá. O meu amigo, na empresa que ele trabalhava, ele reparou uma coisa, que a maioria dos currículos dos homens trans, por exemplo, eles tinham pelo menos uma faculdade completa ou cursando e a maioria tinha até 2 cursos de faculdade quase terminado ou terminado, entendeu? Já as mulheres trans e travestis, elas, tipo, tinham umas que não tinham nem o ensino fundamental.
São pessoas que são muito marginalizadas desde muito novas, sabe? Sim. Que param de ir à escola por violência que sofrem, tanto física quanto verbal, psicológica. E São por expulsas dinheiro de também, casa. amor, tem que pagar. Exato, são expulsas de casa muito novas. Acabam caindo em lugares como a prostituição, passam fome. É um inferno, entendeu? Então, eu acho que a partir do momento que uma empresa ela se conscientiza de que ela quer ter uma inclusão de pessoas como nossos corpos, que estão nessa fragilidade da margem há um bom tempo, ela tem que se conscientizar de que não adianta se estressar com a gente, nem exigir da gente e dizer, se eu conseguir, você consegue. Não, você quer ser um aliado, você vai se aliar à fragilidade daquele ser humano, Sim. sabe? Porque é como se fosse, sei lá, eu sinto que a gente acaba vivendo uma deficiência social, entende? É como se fosse meio isso pra mim, às vezes. Mas cara, faculdade é caro, não é uma coisa assim. Se a pessoa Total. não tem emprego, a família não tá com a família, não tem um apoio, vai fazer como? Eu mesma, gente, a única faculdade que eu sou formada é a faculdade da vida, cara. E é uma formação forte, viu? É uma formação forte. Eu tô agora no mestrado, tá? Tá. Você é a cofundadora da Casa Chama, uma das principais ONGs do Brasil em relação aos direitos da comunidade transgênero, certo? Certo. Explica pra gente um pouco do funcionamento da Casa Chama. A Casa Chama, ela existe agora, gente, eu não tenho certeza, tá? Mas ela existe já há uns 4 ou 6 anos. E a gente é a primeira... Você tá há quanto tempo aqui em São Paulo? Eu tô há uns 9 anos. Paulista já. Basicamente, né? Eu amo essa cidade. Já tá até falando velho. Não, velho eu peguei de Belo Horizonte. Ah, né? eles falam lá? Assim, velho? E aí, enfim. A Casa Chama, ela nasceu da iniciativa de... O mágico dela é que ela é feita por pessoas trans e para pessoas transvestigêneras de todo o país, entendeu? Então, o que a gente faz? A gente tem a vara de saúde, que é para as pessoas trans que estão procurando atendimento de endócrino, coisa do tipo, etc e tal. A gente tem os ambulatórios que a gente é aliado. Tem a vara judicial, a gente faz a troca de documentos das pessoas, etc. E defende pessoas que estão com casos na tribuna, né? Em situação de risco, blá, blá, blá. A gente tem a vara cultural, em que a gente faz os festivais, né? E os conteúdos de entretenimento para espalhar nossa mensagem e tudo mais. Atualmente a gente tá aliada com crowdfunding. Inclusive, gente, olha, corre lá no perfil, segue lá o QR Code, pode fazer sua doação, entendeu? Ou entrar pro grupo de CIS Aliados, os Chama Calma aí, Aliados, dá esse entendeu? QR Code e tal. Qual que é o perfil? O perfil Casa Chama, entendeu? Casa Chama, _org, você acha a gente. E lá você consegue ajudar também. Porque a gente tá agora juntando um fundo para que a coisa exista além das nossas vidas, entendeu? Sim. Pra gente tá tentando criar uma engrenagem fixa pra ONG para que ela dure quase, né? Nada pra sempre, mas um bom Lógico. tempo suficiente pra nossa comunidade. E pra ter uma transformação na sociedade também. Exato. Atualmente, a gente tá com o espaço Erika Hilton, que é uma espécie de coworking, mas é assim, as pessoas vão lá pra ter acesso, entendeu? Entendi. Do tipo, atualmente, as pessoas sempre quando elas sabem que eu sou cofundadora, eu recebo muitas mensagens da minha DM perguntando: Alice, eu tô com um problema tal, eu queria conseguir um emprego, ou então sofri tal violência, ou então eu quero fazer meu tratamento de endócrino, ou então eu quero trocar de nome, como é que eu faço com a Casa Chama? Agora a gente tem uma sede em que a pessoa pode ir lá e ela tem tanto acesso à internet, biblioteca, como a, tipo, informação, desde redução de danos, até cuidado, saúde, até conseguir um emprego. Ali é onde ela pode ir se informar, sabe? Então, a ideia da nossa ONG é ser focada pra gente, sabe? Porque a gente é carente de tudo, né? A gente Sim. é carente de informação, de acessibilidade, de família, de afeto, de inclusão. Então, a gente tá criando isso entre a gente, pra gente. E cada vez mais crescendo, né? Ano passado, por exemplo, a gente fez uma sequência de jantares beneficentes com o Italy. Ah, que legal. Foram 5 jantares beneficentes com vários chefes, entre deles a Paola Carosella, que inclusive, Paola, love you, entendeu? E é isso, a gente tá com essa ideia de cada vez mais passar informação, entretenimento, espalhar, deixar que a nossa existência seja um tabu, né? E cuidar das nossas vidas, né? Da vida dos nossos também. Quais são algumas das principais questões e desafios enfrentados pela comunidade transgênero no Brasil em 2023? Olha, gente, eu vou bater a pausa do que eu tô dizendo desde o ano passado. Acesso à empregabilidade. Gente, paga nossa quest. Só isso, entendeu? Até porque, assim, hoje em dia a gente já tem informação suficiente. Se você, por exemplo, numa empresa pega, me para e fala assim: Alice, vem aqui explicar pros meus funcionários como tratar as pessoas trans pra esse evento. Meu amorzinho, joga no Google, tá?
Que lá tem todas as informações, cande beijo, ou então me pague algum cachê para isso. E assim vai, para qualquer pessoa trans, viu? Não só para mim. Porque a gente precisa também ser paga, sabe? Tipo, Óbvio! as pessoas elas tentam transformar a gente, às vezes, até uma mão de obra barata, entende? É bem complicado. Então, eu acho que essa é a nossa maior dificuldade, é acesso à empregabilidade e à monetização dos nossos talentos, entendeu? E justo, né? Um negócio justo. Fez o Sim. trabalho, recebeu como qualquer pessoa. Exato, mas assim, como a gente não tem o acesso nem de como negociar isso, muitas vezes a gente acaba pagando pra trabalhar, entende? O que você E acha que podia. empresas eu estou de olho, tá? Quem? Só quero empresas. A gente também, amor. Que é o close certo, querida. Não venha dar o close errado com a gente, tá? E o que você acha que podia fazer pra mudar esse cenário? Pra se ter e não depender dessa mudança só deles. Olha, aí é que tá. É o que eu tô tentando fazer com a That's Not Manhattan, entendeu? Entendi. Que é o quê? Eu pretendo tanto gestar projetos de pessoas. No geral, não vou botar rótulos, mas assim, meu foco, né, são meus meninos e minhas meninas, e meus meninos, né? E criar formações dentro ali, não só da experiência, mas também nos acessos, né? De me viciando, aprendendo, instruindo pessoas para virarem novos profissionais, entendeu? Quais as ferramentas necessárias para os ativistas e defensores transgêneros promoverem maior... Cara, eu li tudo errado, gente, me Vai, desculpa. volta. Volta. Quais as ferramentas... Nem eu entendi que eu li, né? Quais as ferramentas necessárias para os ativistas e defensores transgêneros promoverem maior conscientização e aceitação das pessoas transgênero e seus direitos na sociedade? As redes sociais, né? Porque eu acho que as redes sociais é a falta de desculpa pra informação, entendeu? Todo mundo vive com o celular aqui, ó. Pá, entendeu? Pá, Vendo vendo videozinho, videozinho, fofoca. etc. Volta e meia você vai, com certeza, não é possível. Nenhuma pessoa nesse país pode ser um bolsominion desgramado que não tenha visto um conteúdo em vídeo, em foto ali com umas informações de alguém falando sobre a nossa existência, entende o que eu quero dizer? Então eu A acho não que a ser que nossa ela quer tampar o sol com a peneira, né? e Porque... ainda assim não conseguiu, amor. Você viu, você Não. passou ali, você pode fechar, mas você viu. Você é doida, você não é. Ou você é assim, porque a realidade é uma loucura, né, gente? É louco. É. Vamos ignorar essa parte. É maluco mesmo. Dá medo até. Dá medo, é. Do seu ponto de vista, quais são as maiores oportunidades e riscos associados ao ativismo físico e digital da comunidade transgênero? Cara, o meu ponto de vista, eu não tenho nenhum formado, mas eu fiquei bem assustado porque eu tenho, né, eu sou coligada com o traviarcado, que eu digo. São pessoas que chegaram quase na mesma... Ultramercado? Traviarcado. Traviarcado. É, que é... Desculpa, hoje eu tô muito aérea, você viu, né? Não, sem problema. Você viu como eu tô? É assim mesmo, tem dia que eu também tô assim, mas de repente eu dei uma ligada, assim. Não tomei meu remedinho hoje. Que no caso são pessoas como Erika Hilton, Caroline Yara, Ana Gisele Transalien, que foi quem trouxe a política de transferir pra cá pro Brasil e etc e tal. São pessoas que fizeram tanto parte da Casa Chama quanto da história da revolução da nossa comunidade. E a gente se conhece desde sempre e vai trocando ideias e se apoiando emocionalmente também como amigas e tal, para que a coisa desenrole. E eu acho que o maior risco foi quando eu vi a Caroline Yara e a Erika Hilton. Quando a Erika Hilton, ela foi eleita como vereadora e é a mais votada de São Paulo. Inclusive, eu fiz um conteúdo pro canal da Casa Chama entrevistando ela nesse dia, pra arquivar essa história. A Caroline Yara também entrou pra bancada feminista, eleita e tal. E elas sofreram ameaças de atentado. Inclusive, a casa da Caroline Yara com a mãe dela foi baleada. Mentira. Foi, cara. Tipo assim, a Hilton, por exemplo, é uma que, meu Deus, eu me preocupo muito. Mentira. Porque recebe ameaças, né? Ainda mais que as gatas estão ali, sob poder, né? E etc. Batalhando ali pelos nossos direitos. Então, eu acho que o nosso maior risco é isso. É a violência intrínseca e o domínio do capital. Entende? Entendo. Então, assim, eu mesma, tipo assim, a Casa Chama mesmo, a gente passa umas ameaças bem bizarras. Eu não vou falar delas, porque não cabe, vem agora, não mas... cabe a mim, etc, mas... Não tem o que se fazer pra mudar isso? Pô, se a gente tem uma pessoa ali eleita pra mudar, sofre um ataque... Aumentar a segurança...
Eu acho que não tem muito o que fazer, não. A não ser cuidar, gente. Eu tô rindo de nervoso, A gente tá tá? aqui na época das cavernas, é isso? Às vezes parece, né? Que é surreal isso. É surreal isso. É É surreal isso. pavoroso. Não é? Eu tô louca, Sim. gente, porque... Não, é tudo uma loucura mesmo. É surreal mesmo isso e não tem muito o que se fazer. O que as meninas fazem é se impor e não desistirem por elas e pela gente, né? Mas dobrar a segurança, ter cuidado com a exposição, de onde você tá e tal, informações. E ficar atenta o Ficar tempo atento, né? inteiro. O tempo inteiro. Exato. Quais são os desafios que artistas transgêneros enfrentam na indústria das artes? E como têm lidado com questões relacionadas à identidade, representação e ditas normas culturais? Olha, eu acho que a gente tá num processo de 3 estágios, chegando ao terceiro, porque a gente acha que já venceu os 2 primeiros estágios. O primeiro era, a gente comemora há 4 anos visibilidade, né? Não é o Uhum. dia das pessoas trans, é o dia da visibilidade trans. Ou seja, a gente já tá comemorando há 5 anos que a gente é visto. Então eu acho que agora a gente tá passando a tomar conta da nossa própria narrativa. Aham. Entendeu? Acho que a segunda dificuldade que a gente entra é essa meritocracia que existe, sabe? Tipo, uma pessoa. Eu falo mesmo pela minha experiência. Eu mesmo já trabalhei em ambientes do audiovisual e das artes, como stylist, sei lá, e eu cometi uma falha e as pessoas comerem tanto meu cérebro por isso, mesmo que eu tenha resolvido, sabe? Uhum. Ai, quantas pessoas como vocês estão aqui, etc. Isso é um grande problema pra gente, sabe? A falta de cuidado com o nosso psicológico, entendeu? Porque as pessoas elas precisam entender que a gente não é igual a elas. Ainda não, entendeu? Ainda não dá pra se tratar da mesma forma. Então, se você tem que incluir, você tem que ter também uma empatia de acolher aquele ser humano Sim. que sofre violência da hora que vai comprar um pão na padaria ali na rua de casa, entendeu? Até a hora que Até a entra hora dentro de casa É, e é baleada a casa. Pois é, entendeu? Então é bem complicado aí nesses lugares, mas eu acho que a nossa fomentação de se juntar, se aliar e se unir e ter os cis-aliados e os cis-aliados também, porque eu acredito que a transição é coletiva, entendeu? Na Casa Chama a gente diz isso, ou seja, quando você, Jane, você se abre a conviver, experienciar, viver e ouvir e aprender com a gente, você automaticamente transiciona junto com a gente, porque a sua visão Sim. de mundo é outra. Não só sobre o mundo que você vive, mas sobre o seu próprio mundo dentro de si, entendeu? Você passa a ver que certos parâmetros que você, por exemplo, criara como mulher, não fazem sentido. Era uma Sim. programação, entende? Faz sentido pra ti? Zero, amor. Zero. Pois é. É uma coisa que é enraizada desde criança que não faz sentido nenhum, né? Sim. Mas e o preconceito dentro da própria comunidade? Como que é? Ai, olha, preconceito dentro da própria comunidade, como eu posso falar? Gente, eu venho já trazendo a solução disso aí, entendeu? Que é o quê? Informação. Primeira coisa. Pra você resolver seu problema com preconceitos, vá se informar. É a primeira dica que eu dou. A segunda coisa que eu tenho a falar sobre isso é que a gente tá em processo de mudança quanto a isso, sabe? Eu acho que cada vez mais a gente tá entrando nos espaços e se unindo. E eu acho que quanto menos a gente focar no problema e na solução, mais rápido a gente... passa essa pauta, Resolve. porque é babado, né? E eu prefiro, assim, até cruel. pra ajudar a pauta, não focar tanto na pauta, entende? Não, mas é difícil, porque é uma ignorância. A pessoa se fecha achando que já sabe o que é certo e o que é errado e não quer saber ver o mundo de outra maneira. Exato. A caixinha dela tá fechada. Tá fechado. Porque conhecimento é uma coisa que você não... Quando você aprende coisa nova, é um desconhecido. Uhum. Você fala, e agora? Tudo que me falaram não é aquilo. Onde eu tô? O que que tá acontecendo? Às vezes assusta Sim, a base dele, que ele achava que tinha. sim. É muito doido. Quais políticas e iniciativas são necessárias para criar um ambiente mais equitativo e solidário para pessoas estrangeiras nas artes e na sociedade? Deixa eu pensar. Quais políticas? Iniciativas são Iniciativas? necessárias, Eu acho que a primeira coisa, gente, tá na dúvida, pergunta como você quer ser tratada. Primeira coisa, muito simples. A pessoa não vai se ofender, ela vai adorar, tá? A segunda iniciativa é ser empático com o que as pessoas falam, entendeu? Não é só sobre, tipo assim, ai, vamos ter uma pessoa trans na equipe, por exemplo. Gente, cuidado com ela. Não, é tipo assim, a pessoa chegar, você vê, ou ela falar que tá se sentindo de tal forma, para pra ouvir. Para pra pensar que ninguém ouve essas pessoas, entendeu?
em que elas são acostumadas a só ouvirem sobre elas e não sobre serem ouvidas. Então, eu acho que isso é o básico. Quais são algumas estratégias que podem ser empregadas para capacitar pessoas trans e colocá-las no mercado de trabalho? Olha, eu acho que você, empresa, que tá aí ouvindo a gente e assistindo, você pode pensar assim, poxa, às vezes aparece aquela vaga de emprego do, sei lá, empresa X e ela quer que ela tem uma vaga tal, trabalho de segunda a sexta, carga horária de 6 horas, um cachê maravilhoso, mas você tem que ter experiência na área de pelo menos 1 ano, um diploma formado em publicidade, com um mestrado em não sei o quê. Gente, se você quer, você chama a pessoa, você passa na seletiva, você bota ali quem você viu na seletiva da diversidade, que você acredita no potencial, instrui ela a poder crescer dentro da sua empresa, do seu trabalho, da contratação, para que ela possa realmente ter uma inclusão na sociedade, né? Não só ser paga para estar ali e fazer a sua função, mas ela também ter acessibilidade à informação, ao estudo, Sim. né? À experiência. A capacitação mesmo. Capacitação, exato. E como essa capacitação pode ajudar a abordar questões relacionadas à discriminação, assédio e violência? Como é que é? Como essa capacitação dessa pessoa pode ajudar a abordar questões relacionadas à discriminação, assédio e violência? Como o que ela aprende, essa capacitação, pode ajudar a melhorar todo o resto? Conhecimento é uma arma, né? Sim. Ou seja, a partir do momento que você tem conhecimento dos seus direitos, você pode barrar as pessoas e os abusos e saber com quem você deve se aliar, com como você vai falar e etc e tal. Então, eu acho que E através ele pode ser um modelo e mostrar que funciona fazendo de uma maneira a diferença. Exato, A empresa. exato. Capacitando, dando oportunidade. Por favor, gente, sabe? Eu acho que isso Eu pode acho que ajudar, é não isso, é? totalmente. É exatamente E sobre inspirar isso. outros. Totalmente. E aí é que tá. Quantas empresas ainda já tomaram essa atitude? Pense sobre Que é isso. bizarro, né, meu? Quando O Pink chega Money tá aí, galera. chega a época do orgulho, todas as empresas fazem, levantam bandeira e tal, mas você não tá empregando ninguém. Exato, é o que eu sempre tento fazer como comunicadora da Quer ONG. vender para as pessoas, mas não tem na ajuda, sua né? equipe, por exemplo, entendeu? Eu canso de, por exemplo, passar em alguns lugares e as empresas tentarem me comunicar, mas tentarem fazer um trabalho comigo, mas eu sempre digo, eu sou comprometida com a verdade, enquanto fundadora da Casa Chama e comunicadora. E assim, não adianta vocês me contratarem para fazer uma publi, etc. Eu posso até ser bem paga, mas eu vou dar um jeito de falar sobre vocês não terem ninguém trans na equipe de vocês, por exemplo, entendeu? Dessa inclusão ser fake, Óbvio. ser um Pink Money. E o Pink Money, eu quero que esteja no bolso da gente, entendeu? É o mínimo, né? Qual é o trabalho das ONGs liberadas por transgêneros? Lideradas, na verdade, não liberadas. E grupos de defesa para promover um penduramento das pessoas transgênero para alcançar maior equidade e inclusão em todas as áreas da sociedade. Ai, cara, olha, eu posso falar sobre, né, a nossa Casa Chama, que é assim, a gente tem o espaço Erika Hilton, que ali as pessoas podem ter informação desde a redução de danos até tratamentos psicossociais, de saúde, vara jurídica, etc e tal, mas a gente tá tentando abrir sempre oficinas e workshops e etc e tal, com pessoas aliadas para poder dar acessibilidade a pessoas trans à informação e formação, né? Eu acho que é isso, a gente tem que criar, na verdade. Em relação à comunidade transgênero brasileira, do seu ponto de vista, houve alguma evolução sobre temas como proteções legais, acesso à saúde e aceitação social nos últimos anos? Houve. Uma coisa que eu nunca entendi é que em pleno governo Bolsonaro ficou muito fácil fazer a troca de documento hoje em dia. Inclusive você, jovem transexual que mora em São Paulo, chega a Casa Chama e a gente resolve muito rapidinho pra você a sua troca de documentos na sua certidão, etc, pra retificar seu nome, tá? Isso faz tempo ou não? Faz um tempinho. Foi, se eu não me engano, 2018. Eu não sei o que aconteceu. Gente, esse povo jovem faz tempo. 2018 foi ontem. Ai, pra mim já faz tempo. Ou não? Tô louca. Não, foi É ontem. muito pouco tempo, 2018. Amor, é pouco?
Do que eu não sei, porque do que eu É metade de conheço, uma eu acho muito década, né? pouco. Eu acho muito Mas é pouco. porque, assim, depois de. Eu fiz, por exemplo, a minha retificação de documento, a época que eu fiz, meu amor, que nem diria uma amiga minha, foi, tipo assim, um processo tão longo que levou 1 ano e meio pra poder chegar numa audiência e conseguir fazer essa troca, sabe? Era muito mais É que complicado. hoje a Casa Chama tem toda a estrutura É, e e já. hoje em dia é muito mais fácil, entendeu? Você consegue, tipo, em menos de uma semana fazer, por exemplo, a sua retificação de documento, entendeu? Eu não Entendi. sei o que aconteceu que ficou mais fácil, mas legal. Ainda bem, né? É, ainda bem. Eu fico meio desconfiado às vezes, porque, né? Existem outras ONGs como a Casa Chama? Existe a Casa NEM, no Rio. Em São Paulo, a Casa Chama, ou tem É, outras? olha, eu vou confessar pra vocês que Tu eu tô meio desconhece? desinformada. Mas tem a Casa 1, né, que é LGBT Aham. geral. O negócio é que a Casa Chama, ela é focada mais na comunidade transvesti gênero, porque, né, porque a gente precisa focar neles. Então Cria aqui, ó. a gente tem esse diferencial Uhum. agora, até então em São Paulo. Mas a gente tem a Araraquara Travada, que é uma aliada da Casa Chama, que muito em breve, futuramente, também acredito vendo crescer. Já é muito grande, mas vejo crescendo cada vez mais. Inclusive, uma das fundadoras é a Vita Pereira, que é das Irmãs de Pau. Um beijo, Irmãs de Pau, entendeu? Elas estão bombando agora aí no rolê. E nós temos a Casa 1, a Casa NEM, que inclusive, gente, fiquem ligados nas redes da Casa NEM, que é da nossa Indianara Siqueira no Rio, porque ela tá sempre resistindo ali no Rio de Janeiro, pra poder, né, não fechar, que é uma casa de acolhimento e etc e tal. Então, acho que por hora nós temos Tem essas. casa de acolhimento aqui também? Tem a Casa 1, mas a Casa 1 ela é meio cheia. Já tá lotada É, quase. mas assim, quem fica de olho sempre tem. Tem também a Casa Florescer, me perdoem, como é que eu esqueci? Normal, amor. Casa Florescer, inclusive, teve campanha com a NARS lá e etc. É super bom. E é uma casa focada em acolhimento pra mulheres trans e travestis, sabe? Em situação de risco e rua. Quais políticas públicas e iniciativas são necessárias para criar um ambiente mais seguro e menos discriminatório para pessoas transgênero no Brasil? Políticas públicas. Olha, hoje em dia E iniciativas também, não é sei, de de política pública, eu vou assim, eu sou meio louco, eu sou meio ajuda no, sei lá, no colhimento de imposto, sabe? eu não sei. Hã? De investimento que o governo pode fazer. Sei lá, incentivar uma empresa que tiver e contratar pessoas trans, ter um desconto. Sei lá, entendeu? Que política que você acha que Tá. pode ser feito para incentivar uma Olha, melhora? eu acho que cada vez mais que as leis de incentivo de projetos artísticos e audiovisual tiverem destaques e pessoas para pessoas da diversidade, para pessoas trans e transvestigêneros e tal, melhor. E eu acho legal que agora mulheres trans também podem recorrer à Lei Maria da Penha, entendeu? Somos todas nós aí, Minas revolucionando os together forever, entendeu? Eu acho que por hora é isso, né? Eu sou meio assim, não é muito meu forte o lado das políticas públicas, porque, cara, Você desde a sabe como é, quarentena. é difícil, Não, e né? assim, na quarentena em 2020, eu tava trabalhando muito ativamente com, inclusive, a minha comunidade nas redes, né? E, cara, ver as notícias do país me deu um bug tão grande na cabeça presa em casa que eu decidi passar um tempo desligada disso. E agora eu tô voltando, tá, gente? Mas sem alerta gatilho, por favor. Todas nós ficamos assim, porque, amor, foi bizarro aquilo, Foi né? bizarro, gente. Meu Deus. Enfim. Não dá pra entender muito também o que tá acontecendo. O mundo surtou. É uma coisa muito Foi, louca. foi. Existem editais específicos para transcultura? Ainda não. Específico para transcultura, não, ainda não. Podia se pensar, então. Podia. Podia, mas aí é pensar em formatar isso, né? Uhum. Em como se formata isso. Cara, Porque que foda, né? Começar tudo do zero, ninguém não é ajuda. legal Puta ser a que primeira pariu. nunca, gente. Mas que bom que começa, né? É, tem que Uma começar hora de tem que algum lugar. começar. E a união faz a força, eu acredito muito Total. disso, sabe? Às vezes é um trabalho de formiguinha, mas chega uma hora que acontece. Sim, Demora. demora. Concorda?
Você acha que se houvesse uma maior aceitação sobre a comunidade transgênero na sociedade brasileira, isso impactaria nas taxas de violência e de mortalidade? Com certeza, meus anjos. Aqui é o país que mais mata pessoas trans e travestis, né? E quando o povo não mata a gente se mata porque não tá aguentando muita pressão do inferno que estão causando no nosso emocional e psicológico, né? Então eu acho que se tivesse uma aceitação inicial, gente, mínima, básica, por favor, vão se informar, vão ser humanos, pelo menos, sabe? Vão admitir a ignorância de vocês, não tem problema. A gente pode acolher vocês assim como vocês podem acolher a gente, sabe? E isso é em 14º ano seguido, né, que acontece. É. Você acha que isso é porque é cultural? É uma ignorância cultural? É um machismo cultural, você Eu acha? acho que é o machismo cultural, começa daí. Porque, né, eu acho que aquela coisa, eu venho falando isso muito entre as minhas amigas, em que a coisa mais importante, e principalmente no momento atual, é a união do feminino, entendeu? Mulheres cis e mulheres trans estarem unidas, porque no final da novela a gente acaba passando as mesmas violências e é implantada uma rivalidade entre a gente. E sim, meninas, não deixem se entregar com isso, entendeu? Alguém tem que ceder e baixar a cabecinha e se unir, porque assim, quando a gente se une, gata, acabou, entendeu? Porque no final, o nome de todo o início disso começa de machismo e misoginia, entendeu? Isso é completamente certo o que você tá falando. É o que eu digo. Vou falar uma coisa aqui, mas isso é teorias minhas, tá, gente? Aham. Particulares. Eu acho engraçado que quando, por exemplo, você decide tornar-se você, e tornar-se você significa transicionar para uma mulher, o clube do Bolinha, né? Uhum. O patriarcado, ele olha pra você e fala assim: ah, então você vai abrir mão do privilégio de ser a gente? Então você vai sofrer como mulherzinha. E eles aplicam toda a misoginia e o ódio deles em cima da gente, abrindo mão de ser como eles, porque eles acham que eles são tudo. E quando eles encontram uma transmasculinidade, eles parecem que ficam assim: ah, pô, claro. É claro que você quer ser a gente. Todo mundo quer ser a gente. E aí eles dão uma fakeada de que essas pessoas fazem parte do meio cis, mas na verdade não. Eles são tão uau quanto tudo. Acho que eu vou me afastar por Dá uma aqui. maquiada nisso, então. Mas assim, é aquela coisa, né? Os homens, eles têm uma fake lealdade entre si, né? Acho que eu tô pensando, tá? Ah, pode Eu tô ficar. lenta hoje, você viu, né? Eu percebi. Eu também Tô pensando, tô raciocinando. Calma, o Tico e Teco aqui tá demorando um pouco, mas ele vai. Uma hora ele pega. Importante aí. Não, mas eu acho mesmo. Tem um... É uma coisa, eu acho muito escroto, pra falar a verdade. Quando você resolveu vir pra São Paulo, quando você entendeu como que você era lá no... Tô voltando no começo, tá? Lá no Pará. Como que foi a família? Você veio quantos anos? Entre 18 e 19. Ah, você já não tinha... Você já ainda não... Tava entrando na fase adulta, né? A minha família, a gente teve uma história bem complicada até esses 18, 19 anos e tal, mas... Eles tinham entendimento ou não? Não, eles iam de contra, mas eu também fui de contra. Eu falei, eu não vou abrir mão de ser eu, entendeu? Vocês que me destruam, mas eu não sou um robô onde vocês vão pôr uma instrução e eu vou ser o perfil que vocês querem. Eu vou ser o que eu quero ser, seja lá o que for isso. E eu ouvia que eu era uma aberração, que nunca ia dar certo, nem conseguir ter relação afetiva, nem conseguir acesso à empregabilidade, nem nada, porque ninguém ia apoiar isso, que a sociedade nossa estava essa aberração. Eu sabia que em algum lugar meus familiares estavam certos quando diziam isso. Por isso que a Casa Chama foi criada. Já que é assim, a gente cria então um espaço para aberrações como eu terem acesso, sim, à afetividade, à empregabilidade e carreira. Você veio sozinha? Mas hoje eu vim Não, eu vim com Jalu, Júnior Frente, Ah, você Wanda veio Araújo, eu com vim amigos e com tal. amigos se apoiando e trabalhando junto, etc e tal. E eles ficaram aqui? Ah, o Júnior e a Wanda agora estão em Paris e o Jalu mora aqui, né? Ai! Acho que deu um Beijo, pulinho mon amour. grande! Beijo, mon amour. Aquelas, né? Ai, que delícia! Delicioso. E eu acho que hoje em dia a minha relação com a minha família é maravilhosa, porque a minha mãe, antes de morrer, ela implantou. A minha mãe era do ensino público, né, professora. Aham. Ela implantou lei de igualdade de gênero, nome social na nossa cidade e fez uma ação de ir buscar as crianças trans que ela sabia que estavam sofrendo violência com as professoras e a diretora e levaram para um passeio educativo, blá blá blá. E, enfim, fizeram toda essa revolução no ensino público da cidade. E o meu pai, hoje em dia,
é um paizão lindo, entendeu? Que a passou a entender que ele e eu somos dois seres humanos que tivemos nossas falhas um com o outro, mas que a gente se ama, entendeu? Não muda. Não muda. É porque tem uma preocupação real. Existia, só que aquela coisa assim, a E preocupação real. fora gente... do não conhecimento do assunto, entendeu? Sim, né? E é assim, você sabe como é ser cria dos anos 2000, né? Cara, o que foi dos anos 2000? Mais ou menos, né? O meu é dos anos 80, não sei, do 2000. O meu é só mais antiga. Ah, tá. Bem mais antiga. Mas assim, ó, eu lembro muito da tua carreira nos anos 2000, né? No Sim. auge da era problemática. E você trabalhava com a própria imagem, sendo uma mulher na época que o machismo era velado, a gordofobia era velada, o racismo era velado, entende? Então, E uma tipo, cobrança. Assim, e uma cobrança, assim, intensa, né? Sempre teve. Sempre teve, mas aí como é que A a gente... luta não acaba, assim. Óbvio que no começo da luta, por isso que eu falo, o começo é sempre mais forte, chocante, cansativo, mas não pode parar nunca, não é uma coisa que, resolveu. Sim, Não tem isso. total. Maior sonho. Maior sonho. This is Manhattan. Ir pra Nova York, abrir uma filial lá da produtora. Poderia ser, mas na verdade, sabe qual é o meu maior sonho? Até o That's Not Manhattan. Gente, a gente tenta tanto copiar esse formato americano e europeu, e sendo que aqui a gente é um país tupiniquim, tropical maravilhoso. Meu sonho é ver o Brasil se tornar uma Manhattan, entendeu? De a gente ser reconhecido e a gente se auto-reconhecer com o valor da nossa cultura, do nosso povo, do nosso trabalho, da nossa criação, entendeu? Eu quero ver esse Brasil ser além da nova Hollywood, entendeu? E é muito louco, porque isso, as pessoas têm essa cultura, machismo já impregnado, como também essa coisa de, que o Amir fala, que eu sempre falo aqui, a síndrome do colonizado, que tem que falar com o outro, tem que falar que é legal pra aceitar e falar que é bom. Não consegue ver que é bom. Que é bom, exatamente. É difícil, né, meu? Totalmente. Inclusive, a Franca Sozani, que era editora da Vogue Itália, que morreu em 2018, ela dizia que o único país com potência real para virar uma maior que a Vogue Itália seria o Brasil, e a nossa cultura rica e farta. Você né? sabe o que a gente tem de artista aí Sim. que, cara, viver de arte é difícil pra cacete, né? Ninguém Nossa, ajuda. sim. Maior medo. Ditadura voltar. Mas esse medo passou, gente. Ufa! Ufa! Já pensou? Nem quero aquelas. Quando você capacita uma pessoa, que você tá fazendo todo esse treinamento que você falou, de ajudar, acolher, você tem ajuda de alguns lugares para conseguir colocar no mercado de trabalho ou não? Parcerias, alguma coisa? Não exatamente. Eu tenho meus amigos. Só? Beijo, amigas. Amo vocês. Você não tem uma... só. Tipo, podia ter, né, isso. Pegar uma empresa, falar, tudo bem, você faz o trabalho, você vai fazer essa capacitação, a gente vai conseguir não sei quantas vagas, você já ter um caminho pra dar, porque depois jogar pra ir procurar, não é tão simples assim, né? Olha, inclusive achei a ideia da Jane maravilhosa, empresas, estou aí, entendeu? Você não Vamos se acha? ajudar, eu acho. E sim, tem que ficar de olho nessas coisas de propaganda, gente, ver se realmente endossa aquilo que ela tá vendendo, porque é uma papagaiada. Patifaria forte não dá, princesas. Um close certo. Teu cabelo é Mara. Ai, obrigada. É um close, aliás. Não é, Mara? Tudo. É, Uma loira e uma olha. ruiva hoje aqui pra você, entendeu? É um bete-balanço. Um close errado. Você não falou do close certo, eu que falei do close certo. Fala um close certo. Ser você mesmo, entendeu? Seja livre e não interfira. O close certo é você ser você e isso não interferir no espaço do outro. Tá certíssima. Vai lá e faz o que você quer. Close errado. Não ser você ainda querer limitar os outros. Entendeu? É isso. Como as pessoas podem ter mais informação sobre a casa, sobre a produtora e rede social que as pessoas podem conversar com você? Não sei se tem tipo um canal que as pessoas podem falar ou não. E espero que tenha alguma empresa também que queira conversar. Como achar? Meu Instagram e o Instagram também da produtora e da ONG
Vocês podem achar no Google também, mas eu acho que o Instagram é a principal rede de, né, portfólio geral pra todo mundo. Tanto o meu, quanto da That's Not Manhattan, quanto da Casa Chama. Casa Chama é Casa Chama, @Casa Chama. @casachama_org. O That's Not Manhattan. @That's It's Not Manhattan. Põe no Google Tradutor, você não sabe escrever. Tá, é só isto não é Manhattan, gente, aquelas. E Eu ia botar em português, mas assim, eu acho que o deboche é exatamente isso, o rolê wannabe, sabe? É sempre bom. Até porque, né, tem que falar que… Lá fora tem que falar que é bom, tá certo, eu acho. She's Pagar so great, pau, I né, love por essas her. coisas, eu nunca vi. Total. E o teu? Alice Things, de coisas, que é as coisas que nós vivemos, gente. Alice Coisas, no caso. Não, mas como que é? Como escreve? Alice Things. 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 E no YouTube é só você procurar Centralice. Aí, vamos tentar colocar aqui GC também, né? Que nem o nosso. Porque a gente também, eu amei. Eu quero ir lá conhecer. Posso ir lá conhecer? Com certeza. Me leva pra Eu te conhecer. Eu quero levo, ver a com produtora certeza. e a Casa Chama. Pode deixar assim que eu te levo primeiro no rolê da Casa Chama, porque a Eu vou gente no teu rolê, você me leva. Perfeito. Aí você faz o tour todo. Pode deixar, a gente faz o tour e ainda, ó, se vocês pedirem aí, comentarem bonitinho pra gente aqui, a gente ainda libera aí um conteúdo pra vocês de eu levando a Giane lá, viu, galera? Ai, que demais, Engaja vamos lá. nós. Vamos? Obrigada de coração. Espero que esse começo de abrir pro mundo a mente seja mais rápido. Não seja tão chato do jeito que é. Mas obrigada pela paciência também, que eu acho que o mundo só se transforma quando tem pessoas que querem transformar e começam a transformar. E parabéns pelo trabalho, pela força, que eu sei que é foda. Ficar sozinha num lugar que ninguém sabe, novo, e começando coisas e transformando, ainda ajudando os outros. Parabéns. Ai, obrigada. É lindo mesmo. Obrigada por ter vindo aqui também falar. por você dar o close certo de verdade, entendeu? Inclusive somar com a gente. Obrigada, Giane. É um prazer estar aqui, meu. Então, não deixem de acompanhar o close certo, tá? Porque aqui é o close certo mesmo, garotas. Então, ó, você já pode começar a se informar por aqui, pro Novo Mundo, porque ele não vai deixar de chegar, tá, gente? Ele pode demorar um pouquinho. Mas a gente vai dar uma forcinha pra não demorar tanto, com certeza. Amém. Ó, aqui a gente tem um QR Code, que a gente tá muito fino agora, que tem todos os nossos canais Spotify, Instagram, YouTube, que você tem que ativar aqui o sininho, tem que seguir a gente, tem que comentar pra ajudar a gente aqui também. E tem agora a gente no Box Play, plataforma de stream. Ai, tô me achando. Ai, tá tudo, eu acho. Muito tudo, close, gente. muito close close. certo, né? Amei, obrigada, viu? Obrigada, Giane. De coração. É nóis. Até o próximo.